Bom, então, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindas a essa mesa redonda, então, do encontro de outono da Sociedade Brasileira de Física. É uma mesa redonda sobre a SBPC e uma iniciativa chamada ICTP.br, iniciativa no Parlamento. E para falar sobre esses dois temas, então, obviamente, esses dois temas estão relacionados ao nosso problema de financiamento para a ciência e para a educação, problema de orçamento, então, do MEC e do MCTIC, MCTI, desculpe. E a professora Márcia já falou um pouco sobre isso na palestra dela, na abertura, né? E para falar, então, sobre esses temas, nós temos o prazer hoje de ter conosco o professor Ideu de Castro Moreira. O professor Ideu de Castro Moreira, ele é doutor em Física pela UFRJ, professor em Física do Instituto de Física da UFRJ, no programa de pós-graduação em História da Ciência, Ensino de Física e História da Física. Ele tem mestrado em Divulgação Científica pela Fiocruz, UFRJ, MAST e outros, e ele realizou estágio de pesquisa na École Polytechnique e na Universidade de Paris 7. Ele trabalha nas áreas de sistemas não lineares, história da ciência, em particular história da ciência no Brasil, e comunicação pública da ciência. Ele foi chefe do Departamento de Física Teórica do Instituto de Física da UFRJ, editor científico da revista Ciência Hoje e membro de comitês editoriais de diversas revistas de divulgação. Ele tem muitas atividades, né? Eu vou destacar só algumas delas. Ele foi membro do comitê temático entre 2005 e 2007 do CA Divulgação Científica do CNPq. Ele pertenceu aos conselhos da Sociedade Brasileira de História da Ciência, Sociedade Brasileira de Física, SBPC. Em 2007, ele recebeu o prêmio especialista da Rede Própita, que é a Rede de Popularização da Ciência e da Tecnologia em América Latina e Caribe. Foi membro do Conselho Nacional de Política Cultural de 2009 a 2012 do CTC da CAPES e do CTC da CAPES de Educação Básica. Em 2010, ele foi admitido na Ordem Nacional do Mérito Científico, classe de comendador, personalidade nacional. Ele foi diretor do Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia do MCTI de 2004 a 2013. Ele foi membro do Conselho Superior da CAPES. Em 2014, ele recebeu a condecoração Menção Honrosa Rio Negro, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia e Integração 2014. Ele recebeu o Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica CNPq em 2013. Ele é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência até 2021 e bolsista em produtividade do CNPq nível 1C. A outra pessoa que vai participar, então, é o deputado Celso Pancera, desculpe. Ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores, ele tem graduação em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é pós-graduado em Supervisão Escolar. Ele foi ministro, deixa eu ver aqui, da Ciência, Tecnologia e Inovação em 2015 no governo da presidenta Dilma Rousseff. E atualmente ele ajuda, então, trabalha com essa iniciativa, o ICTP.br, no Parlamento. Então, eu acho que então a gente vai começar, se vocês... Então, a ideia é ter 20 minutos, 25 minutos cada um, e depois a gente abre para perguntas. Então, acho que eu estava conversando com o Ideu, talvez seja melhor o Celso começar, se você não se importa, Celso, e depois a gente passa para o Ideu e depois a gente abre para perguntas. Pode ser assim? Eu estou com a sua apresentação aqui, Celso. Você pode ou compartilhar a sua tela, ou eu compartilho a minha com a sua apresentação, o que for mais conveniente para você. Eu vou tentar compartilhar aqui, então, boa tarde a todos e todas. Um prazer estar com vocês da Sociedade Brasileira de Física, na sua reunião de outono, falando sobre a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui, que aí eu controlo o tempo da minha fala com o tempo da apresentação, pode ser? Claro.
Eu vi que está aberto aqui o share, né? Ah, está aberto. Vamos ver se eu consigo. Apareceu aí? Sim. Deixa eu só ver se eu consigo colocar em tela cheia. É bom colocar em tela cheia. Não, vai em É que apresentação. eu estou num computador que não é o meu aqui, eu estou me adaptando. Vai em apresentação de slides. Aqui. Estou aqui, apresentação de Não, não, slide. não, 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 apresentação. Você está em exibir. Vai em clique em apresentação. Apresentação. E aí do começo. Ok, vamos lá. Vamos lá. Tá ok? Tá ok. Ficou bonito? Então tá bem. Bonito. Vamos lá. Pois bem, a iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, ctp.br, é um movimento, a gente denomina ele como movimento. Na verdade, a gente tem tratado mais como uma coalizão, né, Ildeu? Né? Essa ideia, inclusive, é uma ideia criada pelo Ildeu. No tempo que estava no meu mandato, nós trabalhávamos no nível de frente parlamentar, depois, ao final do meu mandato, surgiu, eu trouxe a proposta de criar um movimento, algum ponto de encontro das entidades do âmbito científico e tecnológico que unificasse as pautas e a atuação dessas entidades dentro do parlamento. Né? Nós fomos avançando nessa formatação, não foi uma formatação rápida, ela teve toda uma trajetória para que nós concluíssemos a organização disso, né? Mas o objetivo geral que está descrito aqui no nosso objetivo geral: atuar como instrumento de pesquisa, ação da comunidade de ciência e tecnologia, com interação constante com os parlamentares, com o objetivo de produzir, disseminar e discutir informações fundamentadas e relevantes que possam influenciar nas tomadas de decisões legislativas. Ou seja, tudo aquilo, aquelas iniciativas que são relevantes no Parlamento, Senado, na Câmara, e que afetam a vida para o bem ou para o mal, o ambiente científico e tecnológico brasileiro, da gente fazer uma atuação, unificar essa atuação no Parlamento. Né? Tem alguns objetivos específicos, né? Mas o fundamental, né, que está aí na tela, quem quiser dar uma lida, né? Mas o fundamental é esse ponto de referência, esse ponto de encontro das entidades que atuam nacionalmente na defesa da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil. Terem um ponto focal, né? uma definição unificada, de uma pauta unificada para a atuação do Parlamento brasileiro. Né? Quem compõe essa iniciativa? Né? O critério utilizado foi que teria um conselho diretor ou um conselho executivo, né, formado pelas entidades científicas e acadêmicas que compõem o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, ele existe, ele é vinculado ao Gabinete da Presidência da República, né, que é composto pelo SBPC, pela Academia Brasileira de Ciências, pela Andifes, que reúne então os reitores das universidades federais, o CONFAP, que reúne as fundações estaduais de apoio, o CONSECT, que reúne secretarias de ciência e tecnologia ou similares nos estados, e o IBCIS, que é o Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Solidárias. Né? Esse conselho ele existe, CNCT, ele existe, não se reúne já há um bocado de tempo, né? Mas ele existe formalmente na estrutura da Presidência da República. Né? E nós, no segundo momento, né, já no período de construção desse movimento, foi acrescentado o CONFIES, que reúne as fundações de apoio, também uma entidade nacional do setor, que acompanhou para e passo a criação desse processo, né, o Fernando Peregrino, que é presidente do CONFIES. E depois também nós fizemos um convite ao CONIF, o CONIF também se incorporou, que reúne os reitores dos institutos federais. Né? Então, foi criado essas entidades criaram essa estrutura, né? E o conselho diretor, o conselho executivo,
né? E esse dia a dia do ICTP, ele é encaminhado, né? Ele é feito pelo secretário executivo do ICTP, que eu fui convidado e exerço essa tarefa desde a sua fundação, o lançamento, né? A ideia, o início dos debates para a formação do ICTP se deu em novembro, dezembro de 2018, e o lançamento, então, dele como um movimento organizado, com uma marca, com uma pauta, se deu em maio de 2019, lá na Câmara, no Congresso Nacional, na Câmara Federal, né? Então, ele tem esse funcionamento, ele tem uma estrutura decisória muito simples, né? Com poucos membros, mas também vamos dizer assim, um estatuto muito curto, muito objetivo, muito enxuto, né? Que é para não burocratizar. E no início desse ano, no dia 4 de fevereiro, a gente fez uma reunião presencial em Brasília, e que nós iríamos retomar a discussão desse estatuto para ver se incorporava novas entidades ou não ao comitê, ao conselho executivo, e como é que funcionaria essa estrutura nacionalmente, né? Nós temos essa primeira reunião, então, para debater isso agora, no início desse ano, lá no próprio Congresso, sendo na Câmara, na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, mas aí, na sequência, depois, nós somos surpreendidos, aí, como todos, né, pela pandemia, e esse debate, então, ele ficou congelado momentaneamente, né, em que pese o ICTP ter se reunido com frequência muito grande, definido uma série de pautas nesse período agora da pandemia. Fizemos muitas ações, muitas atividades do ICTP mesmo remoto. Hoje mesmo, né, eu estava consultando os membros das entidades, representantes das entidades do comitê executivo, para ver se a gente faz uma reunião nessa semana, né, para a gente retomar a nossa pauta, visto que o parlamento ficou, vamos dizer, um recesso branco nos últimos 2 meses, mas deve retomar suas ações na semana que vem, com o debate da lei orçamentária de 2021 e outros, que eu vou abordar daqui a pouquinho, e nós temos que retomar essa pauta. Nós temos uma série de pautas no parlamento, ativas, né, que estamos defendendo junto ao parlamento. Eu vou abordar isso daqui a pouquinho. Pois bem, essa aqui são as principais, vamos dizer assim, eu fiz um pequeno resumo das principais ações nacionais que nós fizemos. Obviamente existem outras, né? Por exemplo, a derrubada dos vetos à Lei 13.800, né, que é a Lei dos Fundos Patrimoniais, é uma lei que cria os fundos permanentes, os fundos endowments no Brasil, como existe na Inglaterra e nos Estados Unidos, que são fundos que permitem financiar permanentemente atividades bem específicas na área de ciência e tecnologia, na área de educação, na área de esportes, um conjunto de áreas, e essa lei foi aprovada em fins de 2018. O atual presidente vetou alguns pontos e nós fizemos uma batalha para derrubar esses vetos. Depois, na sequência, nós tivemos uma grande batalha que foi alterar a redação da MP 870, 2019. Essa MP ela propunha a transferência da Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da FINEP, para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós unificamos as entidades, né, numa luta muito grande lá na Câmara e no Senado, e conseguimos influenciar o relator, né, e o relatório final dessa medida provisória, depois da votação em plenário, e conseguimos evitar essa aprovação dessa mudança, né, a transferência, então, da Secretaria Executiva da FNCT, da FINEP para a NCTIC. Depois, na sequência, nós tivemos uma crise enorme em meados de 2019, com a falta de recursos para bolsas do CNPq. Foi na sequência mesmo, esse problema estourou em julho e agosto de 2019, e o CNPq só teria recursos para pagar as bolsas até setembro daquele ano. Nós temos descoberto todas as bolsas, são 84 mil bolsas do CNPq que ficariam sem recursos para pagar os meses de outubro, novembro e dezembro, e nós fizemos um grande movimento na Câmara, e com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Neves, do Senado, a gente conseguiu reaver os recursos, 125 milhões de reais na época, e conseguiu, então, dar uma sobrevida, né, ao pagamento das bolsas, né?
A alteração na proposta orçamentária da União 2020 também foi outra grande batalha que nós fizemos unificadamente. Lá nós atuamos muito para despiorar, vamos dizer assim, o orçamento da União para o setor, principalmente CAPES, que havia um corte enorme. A CAPES que já chegou a ter 7 bilhões de orçamento, né? A previsão era cortar ele para 2,8 bilhões, se não me engano. A gente conseguiu, lá na ação nossa, retomar o orçamento de 4,2 bilhões, a mesma coisa do CNPq, né? Conseguimos melhorar o orçamento do CNPq. Foi uma luta também muito importante que desenvolvemos unificadamente através do CTP e das entidades no Congresso. Depois tivemos um outro ataque enorme, né? Que foi a PEC 187, que propunha a extinção dos fundos públicos, e com isso propunha a extinção do FNDCT e a incorporação dos mais de 20 bilhões de reais que o FNDCT tem retido lá para pagar dívida pública. Nesse recurso iria direto para a União, para o fundo, sairia do Caixa Único da União para pagar dívida pública. Nós conseguimos uma luta também muito grande no início desse ano, né? Foi a primeira luta nossa em 2020, e conseguimos alterar o relatório final na CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e conseguimos evitar, então, tirar o FNDCT do alcance da PEC 187. Essa PEC não foi aprovada no Senado, mas, de qualquer forma, a gente avançou bastante. E depois tivemos a aprovação do PLP 135 de 2020. Ele altera a natureza financeira e proíbe o contingenciamento do FNDCT. O que é isso aí? Ele transforma o FNDCT num fundo financeiro, a exemplo do que é o FAT. A grande maioria dos fundos, eles têm os recursos, são recolhidos, né, para um determinado fim, mas eles vão para o Caixa Única da União. E a União libera esses recursos de acordo com a sua necessidade, suas estratégias, e não de acordo com a necessidade ou o fim proposto para a natureza desses fundos, né? E o FNDCT nos últimos anos tem sido contingenciado sucessivamente. Esse ano foi mais de, em torno de 90%. Seus recursos foram contingenciados, o que significa, nos últimos anos, uma retenção de 25 bilhões de reais, né? Muito dinheiro podia estar na ciência brasileira, né? Está retido. E esse PLP ele transforma o fundo financeiro, deposita o dinheiro numa conta em alguma empresa financeira, alguma instituição financeira, que a gente espera que seja a FINEP, e o dinheiro fica lá. Então, mesmo não utilizando naquele ano, né, no ano do exercício, né, porque os projetos sempre são de longo prazo, ele fica ali rendendo juros e acumulando para os anos seguintes. Né? Esse projeto foi aprovado no Senado, 70 votos contra 1, né, favoráveis, e estamos agora, uma das nossas lutas é aprovar ele na Câmara, né, que seria um grande ganho para a ciência brasileira. E também as alterações no projeto da Lei Orçamentária da União para 2021. Né, também uma pauta relevante para a gente, que já estamos desenvolvendo. Aqui eu tenho umas fotos, né? Aqui é uma foto aí do ICTP com parlamentares, né? Com deputados lá na Câmara, uma das tantas idas nossas a Brasília, e a incorporação do ICTP em atividades gerais, né, da ciência brasileira, que eu estou colocando, citando a Marcha para a Ciência virtual, 7 de maio, que nós tivemos uma participação com o ICTP, né, e foi organizado pela SBPC e outras entidades. Pois bem, aqui eu queria falar um pouquinho do orçamento da União, né, a ser breve também, porque depois eu quero entrar na questão da nossa pauta sobre o orçamento. Né? Isso aqui é a capacidade de investimento do governo central em valores de 2020. Vocês notem que em 2014 o governo teve a capacidade de investimento de 75 bilhões de reais, caiu em 2015 com a crise econômica para 46 bilhões e vem caindo sucessivamente, né? E a previsão de 2021 é de 25 bilhões de reais. Ou seja, o governo não tem recursos para investimentos, para investir em infraestrutura, em todo tipo de infraestrutura no país, né? Então, isso aqui é o degrauzinho negativo da crise econômica que o Brasil vive, né? Que tem reflexos concretos, né? Por exemplo, no orçamento do MEC. Esse o orçamento dos recursos discricionários do MEC, né? Veja como o MEC vem caindo os seus recursos, né? De 2014, 2015, o tombo que ele está tomando para a previsão para 2021. Né? E aqui são os orçamentos do MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.
vejam o orçamento dele em 2014, 2015, o quanto ele caiu ao longo dos anos e a previsão para 2021. Né? Ou seja, em 2021, o orçamento da União do MCTI para o MCTI está retornando ao valor de 2003. Vejo, é uma década e meia de retrocesso. Né? Então, esse é o tamanho do problema que nós vamos enfrentar no debate sobre a questão orçamentária no parlamento. Pois bem, essa aqui são algumas das nossas principais propostas para tentar reverter esse quadro negativo da ciência, tecnologia e inovação, do ponto de vista orçamentário. Né? A aprovação do PLP 135, que eu já falei anteriormente, ele está na Câmara, aguardando a votação dele, do regime de urgência dele. Há um acordo, né? Há um consenso pela aprovação dele, tanto do ponto de vista das entidades, né, como das entidades científicas e tecnológicas, né, como das entidades empresariais que atuam na área. Né. Tivemos inúmeras conversas já com parlamentares, com consultoria do próprio presidência da Câmara, né, mas existe um problema que, para votar agora, precisaria a aprovação do regime de urgência na Câmara, e existe um critério lá, um projeto do governo que mexe com a cabotagem brasileira, que, se não for votado aquele projeto antes, ele não permite que se faça uma votação de regime de urgência para outro projeto. Então, nós estamos com o projeto trancado, a pauta trancada na Câmara, e esse é o primeiro desafio que nós temos. E temos já um manifesto, né, com mais de 100 entidades científicas e tecnológicas, sociedades também científicas, apoiando a aprovação desse projeto. Significaria a gente ter, o ano que vem, aí, em torno de 7 bilhões de reais do FNDCT totalmente disponível para o setor. Há outro projeto, a destinação de 25% do Fundo Social do Pré-Sal para Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse projeto está na CCJ da Câmara, com um parecer favorável também, aguardando votação, mas a Câmara não está reunindo sua CCJ em função da pandemia. Ele significaria aí para o ano que vem mais 4 ou 5 bilhões de reais para o setor. Né? O Fundo Social do Pré-Sal ele é formado por um conjunto de fundos menores, né? Mas 37,5% dele vai para a educação, 12,5% dele vai para a saúde e 50% fica o governo está usando para pagar a dívida pública. Nós queremos que metade disso vá para a ciência, tecnologia e inovação, o que significaria, como eu disse, no ano que vem, em torno de 5 bilhões, 4 a 5 bilhões de reais. É um bom recurso também, é um bom aporte. E, por fim, a aprovação da PEC 24, que é de autoria da deputada Luísa Canziani, sendo relatado pela deputada Tabata Amaral, e que ela exclui, né, da lei do teto, né, a emenda constitucional 95, os recursos próprios das universidades. Hoje em dia, as universidades, todas as rendas que as receitas próprias que elas conseguem realizar, entram também, batem no teto da PEC de teto de gastos. Né? Ou seja, o governo acaba, quando entra recurso próprio da uma universidade, ele acaba tirando do dinheiro dos recursos da União no mesmo montante. O que nós queremos com essa aprovação dessa PEC é que isso pare de acontecer, que o dinheiro fique sendo utilizado pela universidade sem ser limitado pelo teto de gastos. E essa aqui são, vamos dizer assim, as nossas principais reivindicações para o projeto de lei orçamentário da União. Recomposição dos recursos do MCTI em 2021, tendo como base a lei de 2017, isso reconduziria os recursos de investimentos ao valor de 5,5 bilhões de reais, né, ou seja, permitiria, né, um fôlego novamente para o Ministério, né, e não os 2,7 bilhões que eles estão propondo agora. 2. Recomposição do orçamento do CNPq ao valor de 1,5 bilhões de reais, o que possibilitaria o pagamento das bolsas e um recurso básico para o fomento, que o dinheiro não tem previsão de fomento para o ano que vem novamente. Né, para as universidades federais e institutos federais de ensino superior, recomposição dos recursos de custeio e investimento em 2021 para os mesmos valores aprovados pelo Congresso Nacional em 2017. Por que isso? Porque 2017 foi o último ano que essas instituições conseguiram ter um funcionamento regular até o final do ano, sem solavancos, né, sem cortes drásticos no seu funcionamento. Isso não aconteceu em função da pandemia, né? Então,
houve menos gastos com assistência estudantil, energia elétrica, água, segurança, manutenção dos prédios. Isso, obviamente, essa crise não se revelou, mas os valores propostos para o ano que vem significa não concluir o ano com essas instituições funcionando. Por isso, estamos propondo que retome, então, os valores de 2017. E a questão da CAPES também, que está sendo proposta em torno de 2,9 bilhões de reais de orçamento, que nós retomássemos, né, ao que está sendo executado esse ano, que é 2020, que é na ordem de 4,2 bilhões de reais. Seria o necessário para a CAPES manter todos os seus programas de pós-graduação em funcionamento pleno. Aqui uma foto de uma das negociações que nós fizemos o ano passado com o relator da lei orçamentária para 2020, né? Uma das tantas reuniões que fizemos, né? Eu vou agilizar, porque já se passaram 20 minutos. Né? Pois bem, eu coloquei um quadro aqui, eu ia abordar outros assuntos, mas eu vou encerrando aqui, porque é importante a gente, quando olha para a ciência e tecnologia brasileira, a gente tem que olhar também para a estratégia do país. Né? Então, obviamente, se a gente quer um desenvolvimento econômico sustentável para o país, algumas coisas nós precisamos que aconteçam. Né? Então, o aumento da produtividade, por que eu coloco isso? Porque o Banco Mundial mesmo, ele indicou para o Brasil, em 2018, num estudo que ele fez, que o Brasil, para ter um desenvolvimento econômico sustentável nos próximos, até os anos 40, né, para deixar de ser um país miserável, né, de miseráveis, um país com o padrão dos países da OCDE atualmente, ele teria que trabalhar em dois eixos. Primeiro, aumento da produtividade. Quando ele fala em aumento da produtividade, um dos itens que ele levanta é investir no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? Isso aqui não somos nós que estamos falando, é o próprio Banco Mundial orientando, dizendo para o governo brasileiro, né, que isso é uma questão fundamental, além de elevar a qualidade e efetividade do ensino básico, ensino médio. Eu vejo vocês que o próprio Banco Mundial indica essa questão como uma das saídas para o Brasil superar essa crise e a miséria com a qual ele está envolvido. E no outro eixo, aumenta a prosperidade compartilhada, né? Ou seja, a questão de reduzir o fosso social entre os mais pobres e os mais ricos que existentes no Brasil, com políticas de inclusão econômica dos mais pobres e políticas para o aumento da efetividade do sistema de proteção social. Então, vejam vocês, o próprio Banco Mundial, quando fez um estudo para indicar ao governo brasileiro como sair dessa situação que o país se encontra, histórica, né? Ele coloca que investir no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia é um dos itens fundamental para o país. Acho que essa é a minha fala, queria agradecer aí a atenção de vocês e a gente depois retoma, né, esse debate após a fala do Deus. Celso, muito obrigado, então, por essa exposição dessas importantes pautas que vocês estão batalhando aí pela ciência, tecnologia e educação no Parlamento. E eu vou passar, então, a palavra para o Ildeu. Ildeu, por favor, pode começar a sua fala. Então, obrigado, Rogério. Boa tarde a todo mundo. Muito obrigado aqui pelo convite à SBF, ao Rogério, ao Eduardo, a Tereza, o Cícero, a Bia, todo o pessoal aí também está organizando essa atividade. Eu lamento de estar aqui virtualmente, eu gostaria de estar no encontro de outubro, que seria em Rio Bonito, em Bonito, né, no Mato Grosso do Sul, que seria muito legal. Eu tive nos outros lá em Foz do Iguaçu, e eu acho que esses encontros de outono da SBF são muito importantes, bem, por razões óbvias que vocês conhecem. Eu queria também mencionar que a SBF tem sido parceira da SBPC em todas as atividades que nós temos feito, entre as quais essa que o Celso mencionou. O Rogério, inclusive, coordena o nosso grupo de trabalho sobre a questão do CNPq e de ciência e tecnologia. Então, eu queria agradecer muito o Rogério e a SBF por todo o tempo, essa atuação conjunta com a SBPC em inúmeras atividades que a gente tem tentado fazer junto ao governo, junto ao parlamento, e também algumas atividades junto à sociedade, que a gente tem que trabalhar também no aspecto de convencimento das pessoas da importância da ciência, tecnologia e inovação. O Celso já colocou para vocês o quadro geral da situação do orçamento. Eu vou voltar um pouco a algumas das questões gerais da situação do cenário da ciência brasileira, então eu vou colocar também aqui uma apresentação com alguns dados
e tocar em alguns aspectos que o Celso não mencionou, e reforçar alguns que ele chamou atenção. E também discutir com vocês que estratégia a gente adota. É muito importante para a nossa sociedade a gente estar sabendo como é que a comunidade científica está vendo isso, quais as iniciativas que a gente pode fazer, o que vocês estão pensando, imaginar soluções, porque a situação é, de fato, muito difícil. A gente está vivendo no Brasil uma crise muito grave do ponto de vista sanitário, não preciso dizer isso para vocês, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e com repercussão política também importante. Então, é fundamental que a gente esteja junto, discutindo, debatendo quais as melhores soluções, e as entidades científicas, a SBF, a SBPC, a academia, as sociedades científicas de todas as áreas do conhecimento são muito importantes para isso. A SBPC hoje reúne 156 sociedades científicas de todas as áreas, e a gente tem tentado atuar todo o tempo em conjunto. O Celso mencionou, por exemplo, a PEC 24, né, que a gente está brigando lá no Congresso Nacional para aprovação dela. Hoje, no Jornal da Ciência da SBPC, tem lá cerca de 100, a lista de 100 entidades científicas apoiando essa iniciativa. Então, é importante a gente estar junto. Claro que não temos uma força de transformação muito grande, mas se a gente estiver separado, é muito pior. Estou vendo também que o Rodrigo, meu colega Rodrigo Capaz, do Instituto de Física da UFRJ, está aí, e eu vou, então, compartilhar a minha apresentação aqui. Vamos ver se vocês conseguem. Está dando para ver? Sim, sim. Ok. Então, Rogério, eu vou falar um pouquinho sobre o cenário, mas isso todo mundo conhece, eu vou ser mais direto nisso para tocar alguns pontos que eu acho que a gente precisa de conversar em conjunto. Bem, aí só para esse quadro, eu vou repetir um pouquinho também, né, Celso, aquilo que a gente faz no Congresso Nacional, né, o tipo de argumentos que a gente utiliza, tanto junto aos parlamentares, junto à mídia, junto à população brasileira, para a gente esclarecer. Eu acho que isso é uma coisa importante também, né, que todos nós, da SBF, os pesquisadores, os físicos, os professores, a gente divulguem amplamente na sociedade esse quadro da ciência brasileira, porque é importante, porque tem muita, obviamente, nessa época de fake news, tem muita informação errada, incorreta, ou, às vezes, desinformação simplesmente. Bem, a ciência brasileira cresceu muito nas últimas décadas, né, nos últimos 30 anos, e todos nós sabemos as grandes deficiências que nós temos, mas o Brasil está ocupando hoje, em termos de publicação científica, o 14º lugar no mundo. Poderia estar muito melhor e deveria estar muito melhor. E também essa produtividade científica deveria estar tendo um impacto internacional mais significativo. A gente sabe que na área de física, por exemplo, é uma das que o impacto da ciência brasileira é significativo. Na área de agricultura também, em algumas áreas ligadas a biomédicas também, mas em muitas outras, mesmo em algumas áreas de ciências sociais também. Mas o impacto geral da ciência brasileira certamente pode melhorar muito. E mais do que isso, né, esse impacto tem de contribuir também para a questão da melhoria da economia brasileira e para a gestão pública no Brasil, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, a gente tem que ter essa preocupação permanente da repercussão da ciência brasileira. É claro que esse crescimento foi devido a investimentos continuados desde a década, desde que foi criado o CNPq e a CAPES na década de 50, isso veio crescendo, mas se acelerou nos últimos 30 anos. A criação de novas universidades, institutos federais espalhados aí pelo país inteiro também fizeram diferença. E uma diferença significativa e muito importante, relevante, é a pós-graduação, né, que se espalhou aí pelo país inteiro. A gente tem curso em todas as regiões do país, embora ainda tenha muita desigualdade, que a gente deve refletir como aprimorar os cursos, dar mais condições para eles, melhorar a qualidade, etc. Bem, um outro aspecto importante da ciência brasileira, em que a SBF e os físicos são muito atuantes, são os INCTs, né? Esse projeto, grande programa criado em 2008, de apoio à pesquisa básica e, às vezes, em alguma dimensão de pesquisa aplicada, mas programas articulados de pesquisadores de várias instituições do Brasil, inclusive do exterior também. Vocês sabem que esse programa foi a segunda fase dele, de 2017, foram aprovados 252 projetos, mas apenas 102 estão sendo financiados por falta de recursos, mesmo assim com cortes. Eu sou vice-coordenador de um deles, e a gente está certamente sofrendo dificuldades com recursos do governo federal e das fundações da área pesquisa, que também fazem parte do projeto. Mas é um programa que a gente acha importante e que a gente deve estar permanentemente lutando pelo aprimoramento dele, pela expansão e pelos recursos. Quando a gente vai no Congresso,
a gente tenta, um dos pontos que a gente tenta insistir é que o investimento em ciência e tecnologia, isso no mundo inteiro, mas também no Brasil, tem uma repercussão decisiva na economia. Então, a gente dá alguns exemplos que são mais ou menos clássicos, tipo da agricultura tropical no Brasil, o que é a ciência embutida nessa produção de grãos no Cerrado, por exemplo, é bastante significativa. Apesar do Brasil estar dependendo hoje fundamentalmente de exportação de commodities, mesmo nessas commodities, tem muita ciência embutida, apesar de, evidentemente, o valor agregado seja muito menor do que em produtos mais avançados. Mas a Embrapa, por exemplo, né, que inclusive está com os recursos sendo cortados para o ano que vem, né, Celso, significativamente na pesquisa, a Embrapa, para cada real empregado lá, investido lá, ela dá um retorno de R$12 pelos dados de pesquisas dos últimos anos. Então, isso significa um investimento de altíssimo retorno. Apesar disso, ela está sendo novamente cortada em recursos para o ano que vem. Um outro ponto, obviamente, que vocês conhecem também, é que a exploração de petróleo em águas profundas do Brasil, que hoje o pré-sal é mais da metade da produção brasileira, que foi devido a cientistas, pesquisadores, técnicos, engenheiros da Petrobras, das universidades, da UFRJ, da COP, de muitas outras universidades, da UFBA, que acreditaram que poderiam localizar petróleo, desenvolveram tecnologia para localizá-lo e para retirá-lo do fundo do mar. Então, isso significa, só essas duas iniciativas, significa que mais da metade hoje da balança de pagamento, digamos assim, ou da avaliação dos recursos produzidos pelo país, pela economia brasileira, tem uma relação direta com a ciência produzida nas instituições de pesquisa, nas universidades brasileiras. Evidentemente, existem várias outras empresas, tipo Embraer, Embraco e outras, e a gente também destaca a importância do retorno da ciência brasileira para a saúde pública, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, e o Brasil tem uma tradição disso, pelo menos desde o início do século XX, com o Butantan, com a Fundação Oswaldo Cruz, mais recentemente o enfrentamento da questão do vírus Zika, e agora na pandemia. Né? As instituições brasileiras, as universidades, instituições de pesquisa, apesar das dificuldades, apesar de um plano nacional que não existe de enfrentamento à pandemia, como deveria existir, coerente, apesar de indicativos, inclusive negacionistas de órgãos de governo, as instituições têm tentado fazer o possível dentro do quadro que nós estamos vivendo. E também chamar a atenção que a ciência, se ela é essencial para a inovação tecnológica, para a economia, para a melhoria da gestão pública, para a inovação social, ela também é um fator cultural importante que a gente não deve abrir mão de dizer que a ciência é importante também para a cidadania e para a cultura de todas as pessoas no mundo moderno. Aí eu menciono uma briga que nós temos feito, que o Celso mencionou também, que é a recuperação, a liberação dos recursos do FNDCT. Depois eu vou colocar o gráfico mais diretamente, mas o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico já teve um impacto enorme para a ciência e tecnologia brasileira, para a inovação. O Sirius, o reator multipropósito que está aí em processo de ser construído, né? O tanque oceânico da COP, praticamente toda universidade brasileira, em todas as universidades que vocês trabalham, todas as instituições de pesquisa, pode ir lá nos laboratórios que vai ver uma plaquinha da FINEP ou do FNDCT, que foi fundamental para isso. Infelizmente, esse fundo, que já teve uma importância grande, que tem uma importância grande tanto para a infraestrutura de pesquisa, para os laboratórios, quanto para a subvenção econômica para as pequenas e médias empresas, para apoio a projetos maiores de tecnologia, ele está com 90% do seu recurso numa reserva de contingência. Bem, um outro gráfico que eu gosto de mostrar, às vezes, lá no Congresso, e as pessoas, e essa é uma coisa que a gente pega facilmente, dados do Banco Mundial, né, que é o crescimento da China, da economia chinesa. Em 1995, o Brasil e a China estavam praticamente com o mesmo PIB e apostando a mesma coisa, investindo a mesma coisa em ciência e tecnologia. Vocês vejam que o que mudou em 25 anos drasticamente. O PIB da China cresceu enormemente, a produção científica da China está empatada em termos de artigos com os Estados Unidos, está investindo muito na pesquisa básica, e esse artigo da Nature recente faz essa avaliação, como a ciência transformou a China numa superpotência. Aí está o exemplo da Coreia do Sul também, que investiu muito em ciência, tecnologia e inovação, e que o PIB não cresceu tanto, e ele é próximo ao do Brasil, mas o PIB per capita é muito maior que o PIB do que do Brasil, obviamente porque é um país com uma população muito menor. Bem, é claro que nós temos muitas dificuldades, eu não vou listá-las todas aqui, mas é importante que a gente tenha
como reflexão alguns dados que a ciência brasileira ainda tem deficiências muito sérias. Uma delas, evidentemente, temos de melhorar muito a educação básica, em particular a educação científica. Então, isso é uma coisa default, é um grande programa nacional, a gente melhorar a educação, porque todos nós sabemos que a formação qualificada de técnicos, da população em geral, dos especialistas, dos universitários e no ensino médio é fundamental para a gente ter um desenvolvimento científico e um desenvolvimento econômico melhor. Bem, melhorar o impacto científico da ciência brasileira, já mencionei isso, a conectar mais com a inovação tecnológica e social, aproveitando as potencialidades que o país tem. Nós temos uma questão da burocracia infernal, que você vai mencionar um pouco à frente, estimular o setor privado, o investimento de recursos para a ciência e tecnologia, que no Brasil é muito baixo, né, como vamos ver em seguida, e, evidentemente, tem uma questão com a SBPC, a SBF, todos nós, setores mais, digamos assim, preocupados com a democracia na sociedade brasileira, brigamos para a liberdade de expressão, de pesquisa, de autonomia acadêmica, que, nesses momentos, nós estamos sofrendo alguns reveses sérios na situação brasileira. E emergencial, esse aspecto que o Celso levantou e que eu vou reenfatizar, a queda acentuadíssima nos recursos para ciência, tecnologia e inovação, e que nós temos de reverter isso. Se nós não revertermos isso nos próximos anos, todo o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação brasileiro construído nessas décadas vai sofrer muito e vai ter a gente pode até usar uma palavra talvez forte, mas um desmonte nisso aí. A gente já está sentindo, e vocês sabem certamente, nas nossas instituições, os jovens frustrados, desanimados, muitos buscando ida para o exterior, alguns já foram. Então, nós temos de reverter esse quadro proximamente, senão a situação vai ficar ainda muito mais séria do que está. Bem, aí para mencionar alguns desses aspectos, né, o Brasil investe muito pouco do PIB em ciência, tecnologia e inovação, e como eu mencionei, a parcela da iniciativa privada é muito pequena. A gente está em torno de 1,2, 1,1, e caindo o investimento nos últimos 2, 3 anos, nos últimos 4 anos, mas comparado com Coreia, com Japão, com Israel, que estão na ordem de quase 4%, a gente está numa situação muito ruim. A China também tem aumentado muito o seu investimento, já vai chegar em 2,5% proximamente, e a Europa tem como meta chegar a 3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. No caso da inovação tecnológica, e eu coloco também junto à inovação social, porque eu acho que é importante a gente pensar que a ciência tem uma contribuição significativa para a produção, mas também para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, também para a questão de transporte, de saneamento, de saúde pública, e nós estamos vivenciando isso. Portanto, essa repercussão da ciência na inovação, que eu estou chamando genericamente de social, é muito significativa. No índice global de inovação, o Brasil está numa posição péssima, 62º lugar nesse ano, e com um nível, levando-se em conta que a industrialização brasileira está caindo muito, a gente tem aí um problema muito sério que está a exigir política pública renovadora para impulsionar a inovação no Brasil. E, certamente, todo o sistema de ciência e tecnologia, inclusive a pesquisa básica, tem uma conexão importante com isso. Vocês vejam que nesse quadro ao lado, à esquerda, algumas universidades brasileiras que têm... desculpa, eu passei... que depositam patentes. É legal que muitas universidades públicas brasileiras estão depositando patentes. Só que quem tem que fazer isso em grande parte, certamente, são as empresas que vão transformar isso em produto. Então, certamente, as universidades brasileiras estão fazendo também um trabalho importante na área de inovação, mas a gente tem um desafio muito grande em fazer com que isso chegue, de fato, no sistema produtivo. A outra questão que eu mencionei é a desburocratização, né, que nós estamos brigando há 10 anos, isso começou numa reunião na SBPC em 2008, com então o presidente da República, com o ministro de Ciência e Tecnologia, que na época o nosso colega Sérgio Rezende, que deu partida à criação de um marco legal para a ciência e tecnologia, que em 2018 foi feita a regulamentação final, depois de uma mudança constitucional, depois de uma lei de 2016. Eu não sei, Celso, você era o ministro nessa época de 2016 do marco legal? Quando aprovou no Senado, eu estava na Câmara, quando aprovou na Câmara, depois você era... no Senado eu era ministro, acompanhei a votação, e também quando a Dilma fez a sanção, eu era ministro durante a sanção do Marco Legal. Da Lei 13.243. Estamos agora... E comecei o processo da normatização dele, da regulamentação dele. Que terminou agora em 2018 a regulamentação, mas que nós estamos
vivendo uma situação que não é muito, infelizmente, não é muito rara no Brasil, que é a lei aprovada e que não é cumprida. Então, nós fizemos até um manifesto recente em defesa do marco legal, muitas instituições da nossa iniciativa de ciência e tecnologia no parlamento, para encarecer, solicitar, pedir e cobrar, né, que os órgãos públicos, os ministérios, e também as universidades, e também as empresas cumpram e vejam a lei, e os estados também têm, alguns já fizeram isso, mas criarem os marcos legais estaduais. Então, essa questão que pode facilitar a interação da ciência brasileira com as empresas, também com as organizações sociais e com os órgãos públicos é importante e deve ser enfatizada. Bem, o Celso colocou os gráficos aí, os meus são um pouquinho diferentes, mas os números são fundamentalmente os mesmos que nós temos feito essas apresentações, mas só para chamar a atenção dessa queda absolutamente brutal do investimento em ciência e tecnologia no ministério responsável por isso, o MCTI hoje. Nós estamos hoje com 1/3 do que tínhamos 10 anos atrás. Então, isso é uma queda extremamente drástica que está afetando os institutos de pesquisa do Ministério, está afetando as agências de fomento, né? O CNPq, por exemplo, aí está o gráfico do CNPq, vocês podem ver a redução de recursos do CNPq, e que nós, no ano passado, conseguimos reverter um pouco, e aquilo que o Celso mencionou, e conseguimos lá, foi da ordem, acho que de 300 milhões, que a gente conseguiu através de uma pressão junto ao Congresso Nacional, para recuperar os recursos do CNPq para pagar as bolsas até o final do ano. E mais, esse ano, de novo, tem uma redução de 10% dos recursos para a bolsa do CNPq, e mais seriamente também, o fomento do CNPq para o ano que vem tem 22 milhões, o que é extremamente pouco. O usual dentro do CNPq desses fomentos é da ordem de 150 a 200 milhões. Então, esse fomento é para pagar tudo aquilo que é fora das bolsas. Então, o CNPq praticamente está reduzido hoje a uma agência que só tem recurso para a bolsa. Então, os recursos para editais, edital universal, N outras iniciativas, financiamento de periódicos, e a SBF tem os periódicos importantes a serem financiados, tudo isso está com recurso extremamente reduzido. Então, uma briga nossa, nesse momento, no Congresso Nacional, é reverter, colocar mais recursos para fomento. O ano passado, a gente conseguiu mais de 80 milhões, junto do FNDCT, o que deu um alívio para o CNPq nesse ano. Mas, para o ano que vem, a situação, de novo, é muito crítica. No caso da CAPES, o quadro é similar, a queda é uma curva aí, que se repete com variações, mas tem uma queda de 10%. Em relação ao ano passado, a queda do recurso da CAPES não foi tão grande, de 8%. Mas, se a gente compara com 2019, essa queda é muito mais significativa. E com os anos anteriores, mais ainda. Mas, para o ano que vem, tem uma queda de 10% para as bolsas de pós-graduação e de 28% para as bolsas na educação básica, por exemplo, o PIBID, que é um programa importante. Veja-se que tanto o CNPq quanto a CAPES, boa parte desses recursos estão condicionados à chamada regra de ouro, ou seja, dependem de uma lei que o governo manda para o Congresso, que normalmente vai lá para maio, abril, maio, o Congresso tem que aprovar para o governo poder liberar esse recurso. Então, essas agências estão... O CNPq hoje, ao começar o ano de 2021, vai ter recurso apenas para pagar as bolsas de 4 meses. Claro que depois ele vai poder ter recurso para pagar até dezembro, faltando dezembro. Mas vejam que as bolsas estão congeladas, e todos nós sabemos disso há 7 anos. Então, isso também é uma situação a ser refletida. O caso do FNDCT é mais crítico, consegue ser mais crítico ainda, porque 90% do recurso está na reserva de contingência esse ano, do investimento. Veja que o FNDCT também tem uma peculiaridade. São recursos que vêm da iniciativa privada, por lei, e, portanto, a nosso ver, existe um desvio de finalidade. Eles estão sendo apropriados pelo Ministério da Economia para outras finalidades que não pesquisa e desenvolvimento. Vejam que o recurso que é para crédito das grandes, fundamentalmente para esse não é contingenciado. É curioso que o contingenciamento pega exatamente no recurso não reembolsável, que é para a subvenção econômica das empresas, que está absolutamente ridículo para esse ano próximo, para a infraestrutura das universidades, e a FINEP, para o ano que vem, vai ter 300 milhões de reais para aplicar em todo esse sistema. E pelo orçamento do FNDCT, esse valor deveria ser da ordem de 6 bilhões, quase 6 bilhões. Tem uma parte que é para crédito aí, reembolsáveis. Então, essa, portanto, é uma luta nossa absolutamente
imprescindível de ser feita, porque ela está extremamente lesiva para a ciência brasileira. O Celso mencionou também que as universidades estão com esse corte nas despesas chamadas discricionárias, né, de 17%, em torno disso, também os institutos federais. Vejo que, novamente, mais da metade desses recursos estão no orçamento condicionado. Então, os reitores não podem fazer contratos de longo prazo porque não sabem se vai ter o dinheiro para cumpri-lo. Então, a lei, inclusive, proíbe isso. Portanto, essa situação também nas universidades é muito complicada. Por outro lado, um outro elemento importante para recursos são as FAPs. As FAPs correspondem a mais ou menos 1/3 do investimento em pesquisa no Brasil. A FAPESP certamente é a maior delas, é metade do recurso das FAPs no Brasil provém da FAPESP, mas vocês têm acompanhado aí, nós estamos fazendo uma briga conjunta, aí também a SBF, a SBPC, a Academia de Ciências de São Paulo, contra o corte, a ameaça de corte de 30% de recursos da FAPESP pelo governo estadual. A mesma coisa está acontecendo em Minas Gerais, nós vamos fazer amanhã um ato lá pela FAPEMIG, e muitas FAPs também, algumas estão mantendo, mas existe também uma orientação em vários estados para tirar os recursos orçamentários das FAPs. Então, essa também é uma batalha importante que está relacionada com o recurso para a ciência e tecnologia. Bem, eu vou mencionar 2 ou 3 aspectos fora agora da questão dos recursos, mas que são importantes, ou fora diretamente. Nós acabamos a nossa reunião anual da SPC, né, que faríamos em Natal. Esse ano fizemos virtualmente, ainda tem alguns debates a serem feitos, e fizemos a nossa Assembleia Geral e uma carta de Natal em que a gente levantou vários desses pontos. Eu queria recordar 2 ou 3 deles aí que são importantes. Um deles é que nós estamos numa briga com o CNPq e com o Ministério para apoio à ciência básica, porque eles definiram algumas áreas tecnológicas prioritárias, mas a ciência básica, em particular também as ciências humanas e sociais, ficaram de fora. Então, nós estamos insistindo com o Ministério, já reclamamos em relação à portaria 1122, que fez esse procedimento no início do ano. Houve uma certa modificação pelo Ministério, mas ainda não nos satisfez. No CNPq ainda existe uma orientação de valorização. A gente acha que as áreas tecnológicas têm certamente prioridades que o governo deve fazer e tem a obrigação de fazê-lo. Mas, no caso da pesquisa básica, para nós, o que é prioritário deve ser os grandes programas, tipo INCT, Edital Universal, as bolsas de iniciação científica. Esses são os programas prioritários da ciência básica. Então, nós temos tentado convencer o Ministério que eles não têm que ser necessariamente atrelados a um programa tecnológico específico. Também foi feito um decreto recente da Política Nacional de Inovação, foi criada uma Câmara de Inovação, instituída a Política Nacional de Inovação, mas, infelizmente, a academia, a parte acadêmica e da comunidade científica ficou de fora dessa Câmara de Inovação, inclusive os empresários, em grande parte. Então, essa Câmara de Inovação só tem, fundamentalmente, agentes do governo. Então, nós estamos criticando que os atores sociais, não estando presentes na definição de uma política nacional de inovação, a gente já sabe certamente o que pode acontecer e, principalmente, o que pode não acontecer. Portanto, essa é uma batalha que nós estamos fazendo também junto ao Ministério. A outra é junto à CAPES, né? Vocês estão acompanhando que teve a portaria 34 da CAPES, que a gente fez um estudo e avaliou que temos um grupo de trabalho específico para isso, avaliou que ela traria prejuízos sérios para programas iniciantes, em particular nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Está sendo discutida a nova proposta do Qualis. Então, nós temos todo o tempo reclamado com a CAPES da importância de discutir mais com a comunidade todos esses programas, mesmo porque a CAPES, se ela funciona bem, é porque ela tem uma interação muito grande com a comunidade acadêmica, com a comunidade científica, que é parte significativa do sucesso da CAPES. Aliás, lembrando que a CAPES foi criada pelo Anísio Teixeira, que foi presidente também da SBPC e um dos criadores da UNB. Bem, nós tem uma questão aí também que eu vou só mencionar en passant. A gente está enfrentando a questão aí também das escolhas de reitores muito com um fundo ideológico muito acentuado. Então, nós temos criticado isso e feito manifestações em relação a isso, e achamos também que é importante que a comunidade científica e acadêmica debata. A SBPC está propondo que a gente organize para os próximos tempos uma conferência nacional sobre o ensino superior e a pós-graduação, para a gente até discutir que políticas mais adequadas nós devemos tomar, e também para a gente renovar a universidade. A nossa universidade, a nossa pós-graduação precisa ser renovada, os tempos mudam. É importante também a gente não ficar só na defensiva.
É fundamental que a gente tenha ideias que permitam também o fortalecimento, a renovação, o aprimoramento da universidade brasileira, em particular da universidade pública. Bem, o Celso mencionou que a gente fez as várias batalhas no ano passado, tivemos o êxito importante. O Celso, você não mencionou, mas eu menciono aqui que foi muito importante essa entrega de 1 milhão de assinaturas ao Rodrigo Maia em defesa do CNPq. O CNPq, você se lembra, estava ameaçado de ser extinto. A gente conseguiu reverter esse quadro e ainda ter o recurso adicional para o CNPq. Infelizmente, as marchas pela ciência que nós fizemos nesses anos, esse ano ela teve de ser feita virtualmente, temos feito as atividades junto ao Congresso Nacional virtualmente, mas nesse momento, e estamos chamando a atenção, fomos ao Supremo Tribunal Federal 2 vezes, fui com o nosso colega também físico, Luiz Davidovich, da Academia Brasileira de Ciências, colocar que a Constituição brasileira não está sendo cumprida adequadamente, que ela diz no artigo 218 que a pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado. No entanto, não está acontecendo isso, haja vista, em particular, o FNDCT. Então, nós temos insistido nessas linhas, mas, evidentemente, vocês sabem que o quadro político não está fácil no Brasil. Então, essas iniciativas todas, nós temos esse movimento agora junto ao Congresso para reverter, tentar recompor o orçamento de 2021, nos pontos que o Celso mencionou. Também a gente colocou a Embrapa, Celso, como um ponto importante de recuperação dos recursos para a Embrapa, e para a CAPES a gente está pedindo a recomposição para a LOA de 2019, e a de 2020 também estava o orçamento muito baixo. Isso é para tentar reverter aquela curva que está descendo muito rapidamente. Vejam que a gente tem um problema de fundo aí maior, que tem a ver com o terraplanismo econômico que está vigindo aí no Brasil de ajuste fiscal. A emenda constitucional 95, ela força que aquela curva sempre abaixe. Isso é questão crítica, porque se ela for perdurar até 2036, vocês podem imaginar o que vai ser o país com aquela curva de recursos para ciência, tecnologia e educação abaixando cada vez mais até 2036. Isso é o que se desenha se essa emenda constitucional não for revertida. Então, nós temos muitos desafios, eu vou rapidamente terminar, mas é importante, obviamente, a educação de qualidade, a gente compartilhar mais com a sociedade através das nossas ações de divulgação da ciência, a ciência que a gente produz, a gente precisa de renovar o nosso ensino superior, ter os recursos adequados, ter a preocupação com a saúde e meio ambiente, que são hoje componentes essenciais na dinâmica econômica, e também lutar sempre, eu acho que a ciência brasileira tem esse compromisso em todas as áreas, pela redução das inúmeras desigualdades que nós temos. E nós estamos vivendo, certamente, momentos em que isso aí está ficando muito claro. E pensar também num projeto nacional. A gente tem, ao mesmo tempo, fazer esse trabalho todo de resistência, mas também pensar que nós podemos fazer muita coisa pela ciência brasileira, pelo país, a ciência brasileira, que já fez, mas pode fazer muito mais. Então, a gente tem grandes programas mobilizadores, a SBF foi uma das que discutiu isso muitas vezes, em relação à energia, em relação ao mar, em relação às mudanças climáticas, o aproveitamento aí da biodiversidade, a grande questão das desigualdades brasileiras. Então, tudo isso nos leva a pensar que é fundamental que a gente se engaje, toda a comunidade científica acadêmica, em projetos, né, de tentar fazer com que a ciência, tecnologia, inovação e educação estejam integrados num grande programa nacional mais amplo de recuperação do país. Então, muito obrigado a todos vocês aqui pela gentileza, e eu deixo essa imagem do nosso grande ídolo, acho que de todos nós aqui, ou pelo menos uma referência fundamental para a física, né, de todos os tempos, o Einstein dando aula para alunos negros na Lincoln University em 1946. Muito obrigado pela... Rogério, obrigado. Muito obrigado, então, Ideu. Celso também. É muito importante, eu acho, essa discussão para que a nossa comunidade fique ciente e também atenta a todos esses ataques que parecem que são muito frequentes à ciência e tecnologia, tanto em nível do governo federal, quanto em nível de alguns estados também, né? Então, as pessoas podem fazer perguntas no chat, eu não sei se o Ideu e o Celso têm acesso ao chat, se não tiverem eu posso ler, e tem também a plataforma. Então, eu vou fazer uma pergunta antes de começar a ler do chat. O Celso mencionou o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, mas eu tenho a impressão que esse conselho não tem sido convocado. Vocês podem comentar um pouco sobre a importância desse conselho?
Quer falar sobre isso, Hildo? Eu tenho uma questão para falar sobre a PEC 90 do teto de gastos, né? É do Edson Suíço. Então, eu Sobre o posso meu falar voto. sobre... De Eu falo fato, eu sobre a... votei pela aprovação Ah, da PEC. Eu era deputado na época do PMDB, e nós tínhamos uma dissidência no partido, 6 deputados iam votar contra, né? Eu mais 5. Mas aí houve uma ameaça de suspensão dos direitos, né? A gente queria ser expulso, mas eles iam suspender nosso direito não expulsar, ia suspender o direito como filiado. Isso nos tirava das comissões temáticas e as comissões permanentes da Câmara, né? Então, significava sair da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e mais 12 comissões que eu participava, de temas de projetos. Nós fizemos uma reunião, a votação estava perdida, eu votei pela aprovação da PEC teto de gastos, já fiz autocrítica pública, foi o meu pior voto como deputado, mas à época não tinha muita saída. O meu voto não alteraria o resultado, mas alteraria muito a minha relação com o parlamento, né? Porque eu perderia todo o direito de participar das comissões, que é o líder que nomeia os parlamentares nas diversas comissões. E aí nós votamos, né? Fomos eu mais alguns deputados, nós éramos 6 que iríamos votar contra. Depois não teve jeito, porque na sequência o governo apresentou a reforma trabalhista e eu voltei a votar contra o governo de qualquer maneira, né? A votação seguinte a essa aí, outro projeto polêmico, foi a questão da fragilidade das leis trabalhistas. Eu votei contra, tornei a votar contra o governo e aí não teve jeito, né? Inviabilizou minha permanência no MDB, mas eles nunca me expulsaram. Eu tive que esperar o tempo regulamentar da lei, né? Que era a mudança de partido para não perder o mandato, em março de 2018, que foi o que eu fiz. Em março de 2018 eu mudei de partido, né? Mas foi um voto lamentável entre tantos votos bons que eu dei. Por exemplo, a luta contra a reforma do ensino médio, do ensino médio, a questão da mudança do pré-sal, o voto contra o impeachment da Dilma, né? A luta encarnecida que a gente fez contra o impeachment da Dilma na época, enfim, tudo isso, né? Foi um voto lamentável, mas necessário para quem tem mandato. Você tem que tomar uma decisão e fazer o voto, né? Infelizmente. Assim como muitos dos companheiros de esquerda, na época do governo do Lula, tinham que fazer votos que não condiziam com a história deles, em função da estabilidade de governo, manutenção de governo, né? Isso eventualmente tem que se fazer isso. Como até hoje você vê, muitas vezes você não entende algum voto da esquerda favorável, por exemplo, muitas vezes alguma medida provisória, mas tem a ver, muitas vezes você vota pelo menos pior, você faz um acordo por alguma coisa e você vota o outro para aprovar alguma coisa, né? Então, por exemplo, uma das discussões que nós temos hoje com a oposição é a questão do projeto de lei da cabotagem. Ele é muito ruim para a cabotagem brasileira, ele muda toda a legislação de fluvial brasileira, de transporte Brasil nos rios brasileiros, né? Agora, ele está trancando a pauta e o governo está forçando a barra e em algum momento talvez a oposição tenha que negociar alguma coisa, aprovar alguma coisa que seja importante para a oposição e ceder o voto nessa questão para o governo. Essas coisas acontecem eventualmente, né? Mas são coisas que a vida no parlamento faz isso. Os grandes partidos, não os pequenos, mas os grandes partidos eventualmente eles precisam tomar decisões duras, muitas vezes em função da ação parlamentar. Por isso que é parlamento, né? Mas foi um voto muito ruim de qualquer maneira, né, Edson? E a gente está lutando hoje em dia contra isso. Obrigado. Isso aí. E em relação à questão do Conselho Nacional, eu que participo, acho que pode falar mais do que isso, mas realmente desde o fim do governo do Temer, o Conselho não mais se reuniu, né? Esse conselho é importante. Na época que o nosso colega Sérgio Rezende era ministro, o conselho se reunia uma vez por ano. Ele fez com que ele funcionasse adequadamente. De lá para cá, isso diminuiu muito. No governo Temer, a gente conseguiu fazer 2 reuniões, embora fossem reuniões, às vezes, meio burocráticas, mas na última delas, que foi, inclusive, dentro do Palácio lá, nós conseguimos fazer uma pressão direta no presidente da República, que é um conselho que o presidente da República preside, e que o secretário executivo é o ministro de Ciência e Tecnologia. E tem vários ministros, é o único lugar que a gente consegue ver o ministro da Economia.
no conselho, porque quando vai o presidente da República, o ministro da Economia vai, né? Então, na última que nós fizemos, no governo Temer, foi um momento importante que a gente conseguiu trazer uma recuperação de recursos que estava sendo recuperado pela Justiça brasileira, a gente conseguiu fazer um compromisso que ele fosse para a ciência e tecnologia. Mas, no governo agora, no governo Bolsonaro, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia não se reuniu ainda. A gente tem cobrado muito do ministro Marcos Pontes, que tem prometido, mas até agora o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia não tem se reunido, não se reuniu até hoje, e é um local, é o locus, digamos assim, da grande discussão com todos os ministérios, tem representantes dos setores empresariais, da academia, é o locus ideal para você discutir as grandes questões da ciência brasileira. Agora, eu lembro também, Rogério, que a gente está vivendo um momento que muitos conselhos estão sendo muito alterados para pior, muito centralizados. Por exemplo, o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, era um conselho importante, do qual a SBPC fazia parte. Ele certamente tinha uma estrutura muito grande, tinha de ser enxugado, com certeza. Mas ele foi reduzido drasticamente, tiraram todos os representantes ativos que tinham alguma voz, deixaram apenas alguns representantes empresariais que dizem amém, e, portanto, o ministro do Meio Ambiente já começou, a partir do CONAMA, a fazer modificações graves na legislação referente a manguezais. Então, isso tem um impacto, inclusive a gente está fazendo ação junto ao Supremo para tentar deter esse quadro. Da mesma maneira, eu chamo a atenção que muitos institutos de pesquisa, OS do Ministério, estão tendo modificação nos seus regimentos. A Embrapi está tendo modificação no regimento, o CGE está tendo modificação no regimento, e eu faço parte lá do conselho do CGE, e havia uma tendência predominante de um governo que tem uma componente militar também acentuada, é centralizar demais e tirar os representantes da sociedade civil. Então, isso está havendo, a gente tem resistido, no caso do CGE, acho que a gente chegou numa boa solução, mas ainda persiste em alguns lugares, alguns institutos de pesquisa, e essa tendência tende a crescer. Em vários outros conselhos de governo, está havendo uma centralização excessiva, e eu dei o exemplo aqui da Política Nacional de Inovação, né, que se cria uma Câmara Nacional de Inovação por um decreto e que só tem representante de governo. É o Ministério A para o B, para o C, para o D, para o E, para o X, para o Z, mas não tem representante dos setores de inovação, não tem representante dos setores da ciência e tecnologia. Então, é uma coisa meio difícil até a gente justificar modificações desse tipo. Né? Então, agora, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente continua na batalha todo o tempo para tentar ver se ele se reúne. Ele tem a obrigação de fazer isso pelo menos uma vez por ano. Okay. Obrigado, Ideu. O Cícero Sena, ele gostaria de fazer uma pergunta. Cícero. Só um momento, estou abrindo aqui, tá. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito, né, o trabalho que tanto o professor Ideu, o professor Davidovich, o Celso têm feito, né, em prol da ciência. A gente sabe, na verdade, a gente imagina o quanto de energia isso demanda, né, e parabenizar, né, por todo o trabalho que tem sido feito, né. Eu gostaria, sempre quando eu vejo essas apresentações do professor Ideu, eu fico um pouco nervoso, né? Me dá uma batedeira aqui, mas eu gostaria de fazer duas reflexões, que é o seguinte, né? Uma veio em cima de uma coisa que o professor comentou, que é o seguinte, é o convencimento das pessoas, né? A gente passa boa parte agora mais do que nunca, né? A gente passa uma boa parte do tempo defendendo a ciência, né? Explicando o método científico para cientistas, em alguns casos, né? Que é uma coisa bastante curiosa, né? Você vê cientistas por aí defendendo ideias totalmente pseudocientíficas, né? Então, é um negócio bastante assustador. E esses dias atrás saiu um artigo na PLOS ONE, onde ele fala que o Brasil é um dos maiores, está entre os maiores países, as primeiras posições ali para disseminação de conhecimento científico, né? Então, em redes sociais, youtubers, essas coisas, né? Então, assim, a gente tem feito um volume, né, de ações bastante positivo, bastante significativo. Só que quando você olha para a sociedade, na hora que você olha, né, para o nosso ministro de Ciência e Tecnologia, indo nos lugares ainda sem máscara, né, e outras coisas do tipo, você começa a ficar meio assustado. Você fala assim, pô, nós estamos fazendo um trabalho, né, isso vai de encontro com aquele dado que você citou da Embrapa, né, o quanto que a Embrapa produz e o quanto que ela consome, né, isso é um dado importante, que eu acho que deveria aparecer para todo mundo, né. Eu vi uma vez uma palestra do Marcelo Nobel, da Unicamp,
ele mostrando justamente esses dados, né? Todas as empresas que são spin-offs da Unicamp, e o quanto que isso retorna, né, em termos de imposto. Mas aí, em termos desse convencimento de pessoas, eu gostaria de deixar a seguinte reflexão, né? O que a gente pode fazer de uma maneira muito mais efetiva e melhor, de modo que a gente explique para as pessoas que esse investimento em ciência, que a gente conhece muito bem, que a gente sabe da sua importância, né? Como é que a gente explica essa importância para o povo, né? Para o pessoal que está mais na base, está pagando os impostos, etc. e tal. Então, assim, que atividade talvez a gente possa fazer? A gente pode fazer um acordo, sei lá, com o Felipe Neto, né? Porque o Felipe Neto tem muito mais inserção, é muito mais ouvido do que a gente. E eu não estou criticando, eu estou falando real mesmo, é verdade. Né? Talvez o que a gente precise seja isso. Sejam pessoas que têm inserção, que conseguem se comunicar muito bem, fazendo esse tipo de coisa. Essa é uma reflexão. A outra reflexão é, né? Então, assim, o investimento ele vem diminuindo, né, sucessivamente. E aí você encontra, né? Aí nessa situação você encontra, parece assim, uma situação, salve-se quem puder, né? Porque quando a CAPES vira e fala assim, ó, vamos fundir programas, né? Vamos fechar programa nota 3, né? A sensação que dá é que quem está bem vira e fala, ih, dançou, mas vai sobrar para mim aqui, o meu investimento não vai deixar. Então, assim, a gente precisa meio que equalizar o discurso, eu acho que até entre nós, né, entre a comunidade científica, ela precisa equalizar o discurso e explicar, né, e ter um discurso único, conjunto, de que tudo isso é importante, né? Por exemplo, quando você vê o Evaldo Vilela esse dia, ele fez uma fala na Sociedade Brasileira de Eletroquímica. Basicamente, o que ele disse foi o seguinte, falou assim, não, eu quero que se faça inovação, eu quero que todo mundo no país faça mais ou menos aquilo que a Unicamp faz, muito bem, e paper é bom para o pesquisador, né? Deixa o paper para lá. Então, assim, são coisas bastante assustadoras. Então, a CAPES parece que está indo contra, né, aquela expansão que teve, porque houve uma expansão muito significativa com Reúne 1 e 2. Quando a gente expandiu o ensino, né, a gente não expandiu só o ensino, a reboque veio a pós-graduação e a gente jogou para o interior também excelentes pesquisadores, né, que desenvolvem, às vezes, atividades muito interessantes dentro da realidade local, mas que, às vezes, precisam de investimentos lá para estruturar o mínimo possível para fazer aquilo que ele fazia tão bem quanto em outras instituições maiores, né? Então, eu acho que fica esses dois pensamentos, né? O que a gente pode fazer para conversar melhor com a sociedade, explicar para onde que vão esses investimentos e por que eles são importantes, e outra, né? Como que a gente como que a gente converge para um discurso único, de forma que a gente consegue racionalizar o investimento que tem, né? E não ficar se degladiando, etc. e tal. E aí eu só quero fazer um último comentário, que é o seguinte, olha só, um dado que eu acho muito esquisito, né? Quando teve a pandemia, que o CNPq abriu um edital, né, de emergencial para o combate ao Covid, né, 80% das propostas aprovadas foram para o estado A. Não interessa qual estado, mas foi para o estado A. Será que só no estado A tem pesquisa competente o suficiente para lidar com a pandemia? Né? Então, assim, são essas reflexões que eu gostaria de deixar aí. Muito obrigado, pessoal. Vocês querem comentar? Eu falo, Dan. Bom, eu acho que, Cícero, essa questão de como se convencer a sociedade ela é complexa, né? Porque você tem momentos que a sociedade ela compreende melhor determinados assuntos, outros momentos ela não compreende bem. Eu acho que existe agora um momento muito ruim no Brasil e boa parte do mundo em relação à produção de conhecimento, a uma negação ao mundo do conhecimento, né? Essa que foi uma espécie de ressaca em relação a essa questão, uma negação total, né? E isso é muito ruim, não existe truque, né? Agora, o que chama atenção é quando se elege um governo, né? Muita gente boa nas universidades elegeu esse governo, e tem gente da comunidade científica fazendo parte do governo, né? Isso é ruim, né? Porque acaba legitimando essas iniciativas e esse discurso de negação da ciência, né? O que tem que fazer é continuar fazendo atividades, né? As marchas para a ciência, que tomaram o mundo nos últimos anos, são, por exemplo, uma boa iniciativa,
que chamavam muito a atenção nas mídias, né? Aqui no Brasil fizeram não eventos massivos, né, com um número enorme de pessoas, mas foram eventos que tiveram assim uma boa repercussão na mídia. Isso ajuda bastante a divulgação científica. Outra coisa é que se nosso ensino básico fosse um bom ensino básico e conseguíssemos transmitir o amor pelo conhecimento a partir do ensino básico e as crianças percebendo que o conhecimento realmente melhora a vida delas, né? Garante um futuro melhor, eu acho que isso também ajudaria bastante. Então, como o ensino básico não é bom, né, você tem uma dificuldade de convencer a sociedade como um todo, uma parte relativamente grande da sociedade, de que o conhecimento, conhecer, saber ciência, né, defender o conhecimento e os avanços que a humanidade teve nessa área seria uma coisa importante para a sociedade como um todo, né? Não é fácil. Eu coloquei aquele gráfico no final da minha apresentação sobre um diálogo feito pelo próprio BID, né, aconselhando o governo brasileiro, né, que um dos itens, né, para tirar o país da crise, dessa eterna crise, né, essa eterna miséria, era exatamente investir no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, porque o BID reconhece que é um bom sistema. Ele só precisa de verbas continuadas, né, permanentemente investidas. E o governo veio num conjunto, eu tirei um outro slide meu, que de 2004 para cá, foram aprovados um conjunto de leis que melhoram o ambiente científico e tecnológico brasileiro, né? A Lei do Bem, por exemplo, né? Nós falamos do Código Nacional de Ciência e Tecnologia, mas a Lei do Bem, a atualização da Lei de Informática, a própria reestruturação do FNDCT, né? Teve um conjunto, a Lei da Biossegurança, a preservação do meio ambiente, tem um conjunto de leis que vem no sentido de melhorar esse ambiente da produção do conhecimento. Tanto que o Brasil deu um salto nesse período na produção de papers, né? Agora, isso está regredindo, porque na medida que você não irriga esse sistema, você retira os recursos, isso tende a se desfazer, se desmontar essa infraestrutura, né? O equipamento deixar de funcionar, os programas de pós-graduação que vinham avançando, o solavanco, né, o tranco que estão criando, né, tende a esvaziar esses programas, né, e isso é muito ruim. Então, de fato, isso é um problema muito sério. E em relação a essa dicotomia entre ciência e inovação, é uma falsa dicotomia e a gente tem que combater isso, né? A Mariana Mazzucato, que é aquela economista italiana, ela estudou sistemas de ciência e de inovação do mundo todo e as principais inovações nas últimas décadas, né? E tem uma fala dela muito interessante, né? Que se não tivesse a internet, a tela sensível, o GPS, os algoritmos que foram descobertos do mundo científico, né? Em algum momento que se fez isso, o Steve Jobs não teria inventado o iPhone, porque ele não teria a ciência básica, aquilo que básico que funciona no iPhone, tá ali. Então, produção de conhecimento ao largo do mundo, em diversos países, né, com diversas iniciativas, com investimento todo ele em dinheiro público, né, em recursos públicos. E Steve Jobs teve uma ideia brilhante, pegou essas ideias, botou num único lugar e mudou a forma da humanidade se comunicar, né? Mas ele fez isso a partir dessas descobertas. Então, o que ela diz? Que o Estado ele não tem que fazer melhor o que está sendo feito, ele tem que financiar para que se faça melhor aquilo que ninguém está fazendo. E aquilo que ninguém está fazendo é pesquisa, é ciência, né? E só a partir dessa produção é que se pode pensar em inovação. O governo usa, na minha avaliação, essa falsa dicotomia, né? Esse discurso que é exatamente para esvaziar a sociedade de conhecimento, a sociedade científica. Eu não consigo ver de outra forma, né? É um falso discurso, muito utilizado, não é só aqui, no mundo todo, né? Mas ele não tem sentido. Não existe inovação se não tem pesquisa básica. Uma coisa é complementar a outra, né? Então, o problema do Brasil é a descontinuidade dos programas de pesquisa que permitiriam inovação. O Ideu citou a questão da nossa fronteira agrícola brasileira, era um exemplo claro disso, né?
E aí a biomassa, o mundo da biomassa, o pré-sal, a própria produção da Embraer, né? Enfim, tudo isso tem a ver com produção da ciência básica brasileira, que depois se torna em algum momento um produto, um sistema, um serviço. Isso vira recursos, vira ganho financeiro para o país. Acho que é mais ou menos isso. Obrigado, Celso. O Ideu voltou agora, ele caiu um pouquinho. Aí tem uma pergunta do Paulo Godolfin. Vocês estão lendo aqui? Talvez o Ideu possa responder. Sim, sobre a pós-graduandos. Isso. Sim. Eu vou responder, sim, Rogério, mas eu queria retomar um pouquinho o que o Cícero falou. Okay. Desculpe que caiu aqui na hora que você estava terminando a sua segunda questão, mas eu acho que eu peguei. Você fala, e com toda razão, esse é um dos grandes problemas, como é que a gente convence as pessoas, né, da população em geral, que ciência e tecnologia é importante, etc. Agora, tem uma coisa curiosa, a gente tem feito pesquisas, eu participei das 4 nacionais, sobre a percepção das pessoas sobre ciência e tecnologia. A maioria dos brasileiros, em todas as pesquisas que a gente faz, valoriza ciência e tecnologia, tem confiança no cientista, embora desconheça muito da ciência brasileira, e esse é um ponto que eu acho que a gente tem que também dedicar cuidado para mostrar que a gente tem uma história, que a gente faz coisas, etc. Mas todas as pesquisas mostram que os brasileiros acham que deve ter mais recursos para ciência e tecnologia. Inclusive, a gente leva isso dentro do Congresso Nacional e mostra isso lá. Lançamos o resultado lá. Mas isso não convence. O problema é que o Congresso Nacional ele não espelha a sociedade brasileira adequadamente. Ele espelha muitos setores econômicos fortes que estão muito presentes lá. Que, para eles, o interesse para ciência, tecnologia, inovação, pesquisa básica é muito particular. Então, na hora, e o Celso conhece bem lá isso, né? E quando a gente vai conversar com a bancada ruralista, por exemplo, eles ficam do nosso lado na questão da Embrapa, porque eles sabem o que a Embrapa significa. Mas na hora de falar do CNPq, de que tem que ter ajuste fiscal, etc., 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 eles defendem o corte de recursos acentuados em educação, em ciência e tecnologia. Então, essa questão é complicada. Eu não acho que as pessoas não sejam a favor por falta de informação. É claro que a gente tem que melhorar muito a nossa divulgação da ciência, mostrar que a ciência brasileira faz muita coisa, que o mundo é diferente e que depende muito da ciência e tecnologia, mas eu acho que a gente não é só uma questão de informação. Muitas vezes os caras que votam contra a gente no Congresso, que fazem campanhas mais duras contra a gente no Congresso, são pessoas muito bem informadas. Eles são informados, mas eles têm uma visão retrógrada. E porque tem interesses econômicos muito fortes também que estão por trás disso. Então, para a gente quebrar um pouco a visão de que se a gente fizer um trabalho de informação, não é só uma questão de informação, informação é também um problema importante. A outra coisa que você mencionou, Cícero, é a questão do salve-se quem puder. Isso é uma coisa que a gente tenta dentro da comunidade fazer todo o tempo, mas você sabe que não é fácil. A gente mostrar para as pessoas que é importante que os físicos defendam também as ciências humanas e sociais, que o pessoa de uma área de física defenda também a outra, né? Que a gente está num barco comum. É claro que a gente tem que fazer uma briga, uma coisa permanente para melhoria da qualidade da pesquisa brasileira. Então, isso não significa a gente passar pano por pesquisa de má qualidade, não significa isso, mas significa que eu acho que a gente tem de ter uma visão mais coletiva de enfrentamento dessa situação, senão vamos perder todos em conjunto. Então, acho que alguns acham, não, o meu programa agora da CAPES é 6 ou 7, os programas 3 e 4 que se lasquem. Só que todo mundo sabe que a coisa é mais complexa, né? Que esses programas, muitos dos nossos programas começaram frágeis e puderam ter oportunidade de crescer porque teve investimento e teve continuidade nisso. A resposta da questão do Paulo, ele fala o negócio dos pós-graduandos. Os pós-graduandos têm a Associação Nacional de Pós-Graduandos, que atua bastante com a gente dentro do Congresso nessas questões orçamentárias, mas certamente poderia estar muito. Eu acho que os pós-graduandos brasileiros podiam ter uma mobilização muito mais significativa, mesmo porque são os que estão profundamente afetados com os cortes de bolsas. O ano passado houve aquela mobilização em relação ao CNPq e depois a CAPES também, mas eu acho que os pós-graduandos brasileiros deviam ser mais ativos. Eu sei que é difícil, tem vários alunos aí na pós-graduação e é um momento que tem prazo curto, o cara tem que fazer sua tese, muitas vezes trabalha com dificuldade, a bolsa é muito precária, tem uma pressão imensa para poder fazer rápido o seu curso, tudo isso acontece. Mas eu acho que os pós-graduandos têm um papel também muito importante
de participar de algumas atividades, pelo menos. Então, bem, não sei se eu respondi a questão adequadamente, mas eu tentei. Muito bem. Nós estamos chegando aqui no horário e o Celso ele precisa sair às 13 horas, então eu queria, em nome da Sociedade Brasileira de Física, agradecer ao Celso e ao Ideu pela participação nessa mesa redonda. Acho que foi muito produtiva, muito informativa. Eu peço desculpas pelas perguntas que não deu tempo de fazer e também eu não consegui ler, eu não vi nenhuma pergunta na plataforma, mas acho que a plataforma não está funcionando direito para receber perguntas por algum motivo. Então, eu agradeço de novo e vou passar a palavra ao Marcelo Magri, que vai falar sobre a Expo Física. Então, obrigado, Celso, obrigado, Ildeu. Muito obrigado a todo mundo.